Nesse tempo pascal que nós estamos vivendo, o evangelho de hoje é muito claro, quando Jesus sinaliza que mais um pouco ele já não estará mais no meio dos seus. Embora ressuscitado, Jesus continua no meio dos seus, mas ele começa a preparar a sua partida. Não é abandonar, porque Jesus não abandona em nenhum momento os seus. Tanto é que ele diz: estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mas ele começa a preparar os apóstolos para a sua partida definitiva, porque ele retorna para a sua essência, para a sua substância, o Pai. E o mais interessante de tudo isso é que é também um desejo dos apóstolos ir para o Pai. Tanto é que eles perguntam: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. E aqui é interessante nós percebermos que Jesus dá uma resposta onde ele mostra a koinonia, a palavra grega, a koinonia, a comunhão perfeita entre ele e o Pai. Ele diz: mas há tanto tempo estou com vocês e vocês não perceberam ainda? O que nós podemos abstrair dessa frase de Jesus? Há tanto tempo estou convosco, com vocês, e vocês não perceberam? Vocês querem ver o Pai, mas há tanto tempo eu estou com vocês. Ou seja, Jesus mostra claramente essa koinonia, essa união perfeita, essa consubstancialidade, essa essência. Eu e o Pai somos um. É o que nós chamamos de mistério de Deus. E como a palavra mesmo diz, mistério, o que é mistério não pode ser revelado completamente, senão deixa de ser mistério. Agora, Jesus nos permite conhecer alguma coisa desse mistério, e o que Jesus nos permite conhecer é que há essa consubstancialidade. Eu e o Pai somos um, essa comunhão perfeita. Porém, não tem como nós aqui irmos direto ao Pai, senão por Ele. Ou seja, Jesus é a mediação, Jesus é a ponte que nos leva, que nos liga ao Pai, ao Criador. E Jesus ainda continua: quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Mas é complicado para os apóstolos abstraírem essa informação. Me recordo de Santo Agostinho, quando nas suas meditações, olhando o mar, e ele refletindo sobre a Trindade, o mistério de Deus, é mais fácil colocar toda essa água do mar dentro de uma garrafa, de um copo, de um recipiente qualquer, do que compreender esse mistério. E os apóstolos estavam sobre um efeito emocional ainda muito grande, que ofusca mais ainda a capacidade racional. Deixa-nos, mostra-nos o Pai, eu já estou com vocês, e eles não conseguiram perceber isso. Aí Jesus apresenta para eles o caminho que leva ao Pai. Qual é o caminho? Eu mesmo, eu sou o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. No Pai há muitas moradas, mas tem que se fazer um caminho. Ou seja, mais uma vez, Jesus nos mostra que Ele é a mediação primeira até o Pai. Não existe nada, nem ninguém, que chegue direto a Deus. Comumente nós dizemos: eu falo com Deus. Fala não. Eu sinto Deus. Deus não é sentimento. Não tem como sentir Deus, porque Deus não é sentimento. Eu sinto outras coisas, dor de cabeça, dor de barriga, mas Deus eu não sinto, porque Deus não é sentimento. Eu falo direto por Deus, eu falo direto com Deus. Eu não preciso de religião, já ouvi isso, porque a minha religião é Deus. Eu falo direto com Deus. Pior ainda, isso é heresia.
eu confesso direto para Deus. Como assim? Não existe, não tem como. É somente por meio de Jesus que eu chego a Deus, tá certo? Isso tem que ficar muito claro. É por isso que Jesus vem a nós, para dizer que existe um Pai que nos ama, e é no amor que Deus cria todos nós. É a mesma coisa que muitas vezes nós queremos, numa perspectiva de, sei lá, de mostrar que pode ou que é, quando nós dizemos que sou amigo de todo mundo. Mentira. Amo todo mundo. Mentira de novo. Ama coisa nenhuma. Primeiro, não tem como amar todo mundo. Só quem amou todo mundo foi quem nos criou, porque Deus criou cada um, e criou amando. Porque se fosse eu para criar, eu não teria criado muita gente, mas não teria criado mesmo. Mas Deus criou porque Ele ama. Tudo que existe foi no amor que Deus criou. Então, como que você vem dizer que você ama tudo e todo mundo? Mentira, vamos parar por aí. Primeiro, nós também não temos a obrigação de amar todo mundo. Temos não. O mandamento diz que eu devo amar o meu próximo. E não é todo mundo que é meu próximo. Existe o meu próximo mais próximo. Esse eu devo amar. Agora, nessa tentativa de dizer que ama todo mundo, muitas vezes, aí eu fico com o pensamento aristotélico. Fico com o pensamento de Aristóteles. Quem ama a todos não ama ninguém. Isso é verdade. Se referindo a nós, não a Deus, hein? Entendo o que o padre está falando. Quem é amigo de todos não é amigo de ninguém. Não existe isso, gente. Não existe. Se nós conseguíssemos nos amarmos em primeiro lugar, já é um grande passo. Porque tem gente que tem uma autoestima, que misericórdia. Não consegue nem amar a si mesmo, como que vai conseguir amar o próximo? Sendo assim, nessa perspectiva, nós entendemos que a mediação até Jesus existe. A igreja é o reino de Deus misteriosamente presente, mas é Jesus que nos porta a Deus. Mas até Jesus nós temos a igreja, nós temos os santos, nós temos Nossa Senhora, que nos leva a Jesus. Nem Nossa Senhora nos leva a Deus, mas nos leva a Jesus. Fazei tudo o que Ele vos disser. Mas para Deus, só Jesus. Não existe outra mediação, só Jesus. Isso é teológico. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Agora, até Jesus, nós temos muitos canais de conversão para chegar até Jesus. Se nós conseguirmos chegar até Jesus, pode ter certeza que nós chegaremos a Deus, porque Jesus nos levará. Porém, Jesus apresenta um caminho, Ele próprio é o caminho. Agora vejam bem, nesse caminho, eu preciso antes de tudo fazer uma profissão de fé. E o que Jesus diz? Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim, basta. Ou seja, o que nós precisamos saber do mistério de Deus está aqui, não precisamos saber mais nada do que isso. Isso já é o suficiente, gente. Só que nem isso nós conseguimos abstrair. Por quê? Porque nós vivemos numa esfera emocional muito grande das coisas. Aliás, hoje nós vivemos um extremo perigoso. É por isso que essa não abstração dos apóstolos de que Jesus é o Pai e o Pai está em Deus, é pessoa, mas o Pai está nele e ele está no Pai. Jesus, está difícil.
É por isso que daqui a pouco nós celebraremos o Pentecostes, porque aí Jesus promete: eu vou mandar quem vai dar para vocês condições de percepção. E o que é o Pentecostes? Em síntese, é a capacidade de acolhermos em plenitude o dom da inteligência. Ou seja, nesse momento pós-ressurreição, os apóstolos estão ali sob o efeito de tudo aquilo, e isso mais uma vez prova para todos nós que quando nós estamos sob o efeito das emoções, nós não conseguimos ter a clareza por meio da razão das situações. E hoje nós vivemos uma tendência muito forte de sentimentalismo puro. Isso atrapalha a compreensão da vivência da fé, porque a fé, aí Jesus diz: acreditai, ao menos por causa dessas obras que eu faço. Ou seja, a fé, ela se traduz em obras. Não adianta eu dizer que acredito, não adianta eu dizer que acredito e não mostrar isso de forma concreta. A fé, ela tem a mesma essência do amor. Não adianta eu dizer eu te amo, se eu não mostro em atitudes concretas que eu amo. Não tem sentido. O que vai dar a qualificação da fé e do amor são as obras, são as minhas atitudes. Então Jesus diz: e tem mais, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço. Esse é o ponto central da história. A prova de que de verdade nós amamos a Cristo e acreditamos quando fazemos nossa profissão de fé, aí diz Santo Tomás de Aquino diz: o que é a fé? Uma adesão racional à verdade, não é uma adesão sentimental. Fé não é sentimento também. Eu sinto fé em Deus. Não, você não sente fé em Deus, você tem fé em Deus. O ter está ligado à inteligência, e se eu tenho é porque eu conheci, eu fiz uso da inteligência. É por isso que vem o Espírito Santo dar essa clareza que os apóstolos não tinham. Por quê? Porque eles estavam no estado emocional, tendendo ao sentimentalismo. Senhor, não vai embora, fica aqui, mostra-nos o Pai. Não. E quantos momentos nós vimos os apóstolos agindo nos impulsos das suas emoções? Pedro é uma das figuras mais hilárias do grupo de Jesus. E Pedro era toda emoção. Os momentos dos repentes emocionais de Pedro só colocava ele em situação difícil. Isso serve para nós também, tomarmos cuidado quando estamos nas emoções. Lá chegam os guardas para prenderem Jesus. O que Pedro faz? Avança no guarda, arranca a orelha. Pedro, vai lá Jesus, coloca a orelha do guarda. Pedro, não Senhor, emoção. Sem saber o contexto, quantas vezes nós agredimos alguém com palavras ou com coisas, porque foi no impulso? Isso é tão perigoso, e nós muitas vezes agimos assim. Aí depois vem a inteligência. Puxa, que mancada. Aí já está feito, a orelha já foi arrancada e não tem um Jesus para colocar ali. Olha o outro episódio, quando Jesus: Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Tá bom, Pedro, antes que o galo cante vai me negar 3 vezes. Eu jamais, Senhor, jamais negarei. Lá vai Jesus sendo preso, todo mundo passa: você não é um deles? Não, nem conheço. Pedro, mais uma vez Pedro na emoção, com medo. As emoções são traiçoeiras, cuidado. O que nós temos que trazer é um pouco mais por centro, nem o sentimentalismo e nem o racionalismo. Razão organiza emoção, vamos centrar a coisa. Ou seja, aqui está o problema: não age na hora, porque senão nós vamos ser sempre Pedro.
Por que nós não sejamos um pouquinho João? João não. João foi até o fim. Quem que ficou com Nossa Senhora aos pés da cruz? João. Cadê os outros? E os outros? Não eram 12, não eram 11? Cadê? Tudo escondido, morrendo de medo. E não disseram que amavam Jesus, que davam a vida pelo amigo. Na hora que o amigo precisou, todo mundo abandonou. Mas João não. João foi até o fim. Isso é fidelidade. Jesus foi humilhado. Jesus foi abandonado por todos. Mas a mãe e o amigo verdadeiro foi até o fim. Os outros, sumiram. Como falam os jovens, vazaram, desapareceram. Por quê? Estavam na emoção. A emoção é o maior perigo nosso. Porém, nós também somos emoções. E que coisa boa que somos emoções, porque se nós não fôssemos emoções, o samaritano, quando viu o pobre lá jogado, abandonado, o mendigo, o ladrão que bateu, não teria ido lá, acolhido, levado para o hotel, pagado a pensão, comprado remédio e dito ainda, tudo o que precisar faça por ele. Isso é emoção. Isso é emoção ordenada. É quando eu sinto e me comprometo com o que eu sinto para o bem. Isso chama-se sentimento ordenado, porque tem o desordenado que causa toda a confusão. Por exemplo, a pessoa na raiva vai e mata o outro. Sentimento desordenado, porque a razão foi bloqueada. Então nós temos que trazer um pouco mais para o meio. O equilíbrio vai estar sempre no meio. Muito cuidado quando a gente estiver tendendo para um e para outro. Opa, respira. Vamos saber que moeda tem dois lados e a mão também. Não podemos nunca ser unilateral com as coisas. Vamos ver as coisas, fazer um mapeamento mais completo. Mas infelizmente os apóstolos estavam sob esse efeito emocional e não conseguiam ver em Jesus o próprio Deus, a própria presença do Pai. Aí, mais uma vez, prova-se o quê? Que nós temos, aliás, eu acho que os apóstolos tinham muito de brasileiros, sobretudo Tomé, Tomé eu acho que tinha nascido no Brasil. Qual é a característica nossa conhecida no mundo todo? É que a gente vê com as mãos, nós vemos pegando. Deixa eu ver, padre, deixa eu ver, vai pegando. Tomé, eu só acredito se eu tocar. Tomé era bem brasileiro, quero tocar, quero ver. Não, mas a gente não vê com as mãos. Aqui é tato, aqui é visão. Mas não, nós temos uma forma diferente de sentir. É por isso que nós estamos sempre ali na margem do perigo, porque a nossa forma de sentir é muito subjetiva, é muito sinestésica. Então, ficava difícil para eles compreender, estavam ainda sob o efeito da ressurreição, e Jesus já dizendo que estava indo embora, com certeza já estavam, poxa, vai nos abandonar, porque quem está na emoção não consegue raciocinar, aí com certeza já começou a dizer, poxa, vai nos abandonar, depois de tudo, vai abandonar a gente. Jesus não, para onde eu vou, vocês também irão, há muitas moradas onde eu vou para o Pai, mostra-nos o Pai. Calma, espera um pouco, estou aqui, quem me vê o Pai. Mas eles não compreenderam, gente. Se os apóstolos não compreenderam, imagine nós, que até hoje fica difícil, porque nós vemos que certas atitudes ainda nossas, ainda não condiz com uma pessoa que fez uma adesão racional à verdade que é Deus, sobretudo quando nós deixamos o relativismo tomar conta das coisas e da nossa vida. Mas está aí,
A regra é essa. Quem acredita vai mostrar que acredita com as obras. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então, mais um pouco celebraremos a ascensão do Senhor. Jesus que vai, mas vendo toda essa situação dos apóstolos que não estavam compreendendo nada ainda, ele envia o Espírito Santo. Mais um pouco o Pentecostes. E o que foi aquele momento do Pentecostes? Foi o momento da inteligência. O Espírito Santo nos dá sempre a inteligência. Aliás, é uma das coisas que dos dons que nós precisamos usar diuturnamente, a inteligência, para justamente não cairmos nas mazelas que muitas vezes os nossos sentimentos nos aprontam. É difícil, mas não é impossível. É por isso que na oração eu devo sempre pedir esse dom, Senhor, porque a inteligência eu tenho, agora o exercício dela é que muitas vezes não acontece. Por quê? Porque os bloqueios emocionais fazem com que a minha inteligência fique completamente comprometida. Se os apóstolos tivessem com esse desbloqueio, eles teriam entendido tudo muito rápido, mas precisou do Pentecostes, e depois que Jesus vai, é que eles, poxa vida, era isso e a gente não tinha entendido. Sabe aquela coisa, quando você tem e não valoriza, aí depois que perde, puxa, perdi. E a vida é assim, o que se perde, mas com aquilo que foi perdido você pode aprender, e eles aprenderam, e levaram a igreja adiante. É por isso que hoje nós estamos aqui. A igreja é a maior mediação até Cristo, porque ela é o reino de Deus misteriosamente presente no nosso meio, com todos nós humanos, falhos e pecadores, mas ela continua sendo o sacramento de Cristo, e que a nossa profissão de fé seja uma adesão à verdade que é Deus em Cristo, e que possamos, reconhecendo Jesus o caminho, todos os dias, buscar, por esse compromisso de fé, darmos a nossa contribuição para o reino em gesto concreto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,